Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal, Engenheiro António Laranjo, esta audição sobre o processo de alienação do contrato de promessa, compra e venda dos terrenos da antiga estação ferroviária da Boa Vista pela Infraestruturas de Portugal ao Corte Inglês no Porto é muito importante face à necessidade de obtenção de esclarecimentos que possam clarificar as dúvidas que têm vindo a público recentemente. O grupo parlamentar do PSD não esquece o enquadramento histórico deste processo. Depois dos buracos da Capital Europeia da Cultura de 2001 e da política de reabilitação urbana casa a casa da Câmara do Porto, decorrida na década de 90, o PSD não pode, e perdoem-me só aqui a pausa, não pode deixar de olhar para esta situação como uma falta de visão estratégica e de capacidade em resolver um problema de degradação imobiliária no Porto e de falta de vida que a cidade tinha à época. Na primeira década deste milénio, houve uma mudança de paradigma na reabilitação urbana da Baixa do Porto, nomeadamente a reabilitação em quarteirões e a atração de investimento privado, que acabaram por trazer vida ao Porto. E foi por esta visão estratégica que a Câmara do Porto, em 2003, não autorizou que o El Corte Inglês instalasse um investimento desta dimensão na Boa Vista. Seria dispersar o investimento privado pela cidade, quando ele era decisivo para o sucesso do Porto, começando por transformar o seu centro para dar atratividade a toda a cidade. E à época, um investimento âncora deste género seria muito importante na Baixa e, de certa forma, fatal para uma estratégia de reabilitação do Porto, se localizado em qualquer outro local. Posto este enquadramento histórico, e à data de hoje, depois do trabalho de requalificação da cidade do Porto ter tido sucesso absoluto na Baixa e já ter sido estendido a toda a cidade, o PSD não é contra a construção do El Corte Inglês na Boa Vista. No entanto, entendemos que não o deve fazer a todo custo e que são necessárias respostas face às dúvidas que se nos levantam neste processo. Em primeiro lugar, importa perceber quais foram os recentes motivos que levaram à alteração dos pressupostos do contrato celebrado em 2000, nomeadamente a condição prévia de licenciamento por parte da Câmara Municipal do Porto, e se nessa cedência contratual resultou algum ganho para o Estado, para a Câmara e, no fundo, para os cidadãos. Por outro lado, importa também saber se houve contactos com o atual Executivo Municipal sobre o conteúdo dessas alterações e sobre a decisão de venda destes terrenos, nomeadamente se a questão do terreno passar para património da Câmara foi alguma vez colocada. E ainda nos interessa saber se a IP colocou alguma condição contratual, nomeadamente relativa à preservação do edifício da estação e de eventuais espaços públicos a virem a ser criados. E parece-nos, de certa forma, muito difícil de entender porque é que o atual Executivo Camarário abdicou recentemente de espaço público a que teria direito no âmbito do PDM, nos terrenos da antiga Estação Ferroviária da Boa Vista, para onde está projetado o El Corte Inglês, e que o tenha feito sem contrapartidas. Parece-nos também difícil de entender como é que a Câmara do Porto indeferiu recentemente um pedido de classificação municipal do imóvel com base na conclusão de que, e passo a citar, a antiga Estação Ferroviária da Boa Vista não reúne as características de distinção necessárias, fim de citação, e depois venha a propor a transferência da estação para um outro local associado à linha da Póvoa. Ou é um património a classificar e a proteger, ou se não é, o que justificará esta sugestão. Importa, pois, que o Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal nos responda também a mais algumas questões e que, de certa forma, entrecruzam a IP com as necessidades de clarificação destas dúvidas que estão mais na esfera de competências da Câmara Municipal. E uma das perguntas tem a ver com se teve conhecimento prévio de que a Câmara Municipal do Porto iria aprovar, no final do ano passado, o PIP apresentado pelo El Corte Inglês. E uma segunda questão que tem a ver com se alguma vez recebeu alguma comunicação da Câmara Municipal do Porto, dando nota que em novembro de 2019 a mesma Câmara Municipal aprovou por unanimidade uma recomendação ao Governo a solicitar a reversão da decisão de alienação do terreno da antiga Estação Ferroviária da Boa Vista. Entendemos que alguma coisa tem de se fazer naquele espaço que se encontra abandonado,
porventura, construir, rematar quarteirões, criar um espaço público verde, parece-nos absolutamente necessário, e aí a Câmara do Porto tem um papel absolutamente fundamental e decisivo, e não compreendemos porque é que abdicou no pedido de informação prévia da cedência que lhe era dada por direito no plano diretor municipal. E é também nosso entendimento que a salvaguarda da estação ferroviária podia ter sido acautelada no projeto desenvolvido pelo El Corte Inglês com a sua integração no projeto global. E para já era só. Muito obrigado.